Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, estamos abrindo a semana aqui, dia 18 de setembro de 2023. Muito bom encontrar você acompanhando nossa programação aqui na TV Arapuã, pelo YouTube também, todo o nosso conteúdo. Você estava aí no Cidade em Ação com o Samuca Duarte, segue conosco aqui no Rede Verdade. Atenção para a nossa conversa de hoje, vou conversar aqui com a advogada Hilary Ramalho, ela que é especialista em Direito da Medicina e da Saúde. Vários temas para a gente debater. O Conselho Federal de Medicina, no último dia 13, baixou uma nova resolução com novas regras sobre a publicidade dos médicos. Podem aí ter aí algumas aberturas e oportunidades a mais de fazerem publicidade do seu trabalho também. E ela atua junto à defesa de clientes e usuários de planos de saúde. Vamos debater esse tema. Deixa eu dar cumprimentar aqui nossa convidada, doutora Hilary. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom demais, vários temas para a gente debater, mas lhe convido para acompanhar junto comigo aqui logo o sepultamento do ex-prefeito de Conde, Aloysio Regis, que faleceu neste final de semana. Nossa equipe teve hoje pela manhã acompanhando as últimas homenagens aí ao político, ao ex-prefeito de Conde, Aloysio Regis. Foi sepultado na manhã deste domingo o ex-prefeito do município de Conde, Aloysio Regis. 4 vezes teve um mandato naquele município. Aloysio foi um dos fundadores de Tambaba, no local aonde ele foi velado na Câmara Municipal sob forte comoção. Muita gente do município foram dar o último adeus. Em seguida, o corpo foi trazido aqui para o cemitério Parque das Acácias, onde foi sepultado. Parentes, amigos deram um depoimento o que representou o legado que ele deixou em vida aqui no estado da Paraíba. Aloysio tem uma história fundamental no crescimento econômico, no desenvolvimento, principalmente na área do turismo, e deixa uma lacuna muito grande, um correligionário amigo, correto, e nós só temos a lamentar a perda de Aloysio, porque na realidade o homem que foi prefeito 4 mandatos numa cidade, não resta dúvida de que fez muito, construiu muito. O homem que criou Tambaba, inventou Tambaba, que é uma referência hoje em todo o país como a praia de nudismo. E nós só temos a lamentar a perda de um grande chefe político, um grande homem que honrou a dignidade do povo do Conde. Um legado para a cidade de Conde histórico, né? Deixa a cidade de luto, deixa a carência que ele foi esse camarada ilustre na nossa cidade. Aprendi muito com o Aloysio, fiz 2 mandatos de vereador com ele, e ele foi no momento que até era meu chefe de gabinete da Câmara Municipal de Conde. E Aloysio, a gente ia falar de Aloysio é fácil, porque o Conde todo crama o nome de Aloysio Regis. E Aloysio Regis deixou justamente esse legado para todos nós, seguir o que tem que ser certo na nossa cidade. Aloysio era um político que se diferenciava dos outros demais. Era um homem que, quando a palavra era empenhada, você podia dormir tranquilo, porque realmente era um cumpridor da palavra, era um grande amigo. Devo grandes favores, grandes passagens na minha vida com a de Aloysio e meus filhos também. Então o momento é de muita tristeza e comoção pela perda de um grande amigo, de um grande homem. E não só nós amigos perdemos, como o Litoral Sul perde uma grande liderança. Aloysio Regis deixou uma história marcada no Litoral Sul da Paraíba, sempre na política, e como agropecuarista sempre despontou como um dos homens mais influentes aqui no estado, especialmente na cidade onde ele sempre amava e na qual administrou por várias vezes, que é o município de Conde. Aí a toda a família, todos os amigos aí do ex-prefeito Aloysio Regis. Bom, nossa conversa aqui é com a jovem advogada Hilary Ramalho, ela que é especialista em Direito da Medicina e da Saúde. Vamos começar, doutora Hilary, falando sobre essas novas regras para a publicidade médica. Qual foi o propósito dessa mudança por parte do Conselho Federal de Medicina, para a gente entender já o início aí desse debate? Essa nova resolução, ela surgiu em substituição a antiga, né, que era a 1974 do ano de 2011. Precisava atualizar. Precisava fazer essa atualização, isso porque
estava muito defasado, né? O mundo de 2011 é completamente diferente do mundo de 2023, especialmente em relação à questão da evolução das tecnologias e a forma que a gente lida com essas tecnologias. Então, o CFM ele editou essa norma para que esteja mais explícito o que pode e o que não pode dentro da publicidade médica e até também para dar uma liberdade maior aos médicos, porque acabou sendo uma necessidade com essa evolução aí desse mundo digital. E não deixa de ser uma prestação de informação para a sociedade, que precisa ali ter o máximo de informações ao momento de contratar um médico, de escolher um profissional da saúde para tratá-lo. Isso, porque hoje todo mundo, para contratar qualquer coisa, a primeira coisa que faz é olhar a rede social. Então, ter essa rede social com um conjunto de informações bem interessante para você saber qual é o tipo de procedimento, de tratamento, o que é que pode advir ali daquela situação. Então, é bem interessante para os pacientes também. Bom, então quais eram as principais vedações que foram alteradas aí? Então, inclusive, eu até lhe pergunto se tinha alguma vedação muito exagerada em alguns momentos, né? Lá para trás eram algumas proibições bem fortes mesmo. Mas quais eram as principais vedações? E a gente vai tratando item a item aí. Eu acho que o que mais vinha afetando os médicos, assim, no dia a dia, considerando aí essas redes sociais, era a questão de não poder postar foto de paciente, mesmo que tivesse sido autorizado. Antes não era proibido a postagem de foto fotos, qualquer paciente, ainda que ele tivesse autorizado, especialmente se fosse para identificar ele de alguma forma. Então, agora existiu essa mudança, lembrando que todas essas mudanças só vão passar a ser válidas em março de 2024, porque tem aí um lapso de 180 dias da publicação para poder começar a valer, certo? Mas agora os médicos, eles podem sim postar as fotos dos seus pacientes, desde que, porque tem alguns poréns aí, não é só postar e pronto, não. Então, os médicos, eles podem postar as fotos, desde que não tenha nenhum tipo de adição, não pode colocar filtro, essas coisinhas que a gente adora normalmente em rede social. Eles não podem identificar o paciente e precisa também de um termo de autorização expressa para estar utilizando aquela imagem na rede social. Então, é até bem importante os médicos se atentarem para que esse termo seja bem redigido para resguardar ele de eventuais complicações. Ou seja, pode expor agora o paciente desde que o paciente autorize em primeiro lugar. E que o paciente não seja identificado. Porque mesmo que o paciente diga, eu não me importo de ser identificado aqui nessa postagem, o CFM vedou isso absolutamente. Então, tem que, por exemplo, se for algum procedimento, sei lá, na boca, de estética, só o detalhe, né? Só o que realmente foi feito ali, de forma a não identificar esse paciente. E aí, além disso, tem alguns outros requisitos. Doutora Ilha, só para entender, esse é o famoso permitiu antes e depois? Era proibido antes e depois, agora permitiu, é isso? Não somente o antes e depois, porque ele pode postar a foto só, por exemplo, daquele tratamento, só o depois, digamos assim, ou só o antes. Mas o antes e depois, essa imagem comparativa agora também pode ser feita, desde que esse antes e esse depois desse paciente seja postado com um conjunto de outras imagens. Aí esse conjunto de outras imagens tem que ter a indicação clínica para aquele procedimento ou para aquele tratamento, eventuais complicações decorrentes daquele procedimento, daquele tratamento, e tanto evoluções satisfatórias ou insatisfatórias. Ou seja, ele pode postar o antes e depois, ele pode fazer ali a postagem do paciente, mas tem uma certa limitação aí de como isso deve acontecer, até inclusive com o propósito de bem informar os pacientes, de não achar ali que, deu certo com aquela pessoa, teve aquele antes e aquele depois bem sucedido e comigo vai ser assim. Então, o CFM, ele traz essa norma com um caráter muito mais informativo e isso é para evitar, inclusive, que o médico esteja ali se autopromovendo, divulgando o seu conteúdo de forma sensacionalista e esse tipo de coisa. Certo. Quais outras alterações aí? Por exemplo, questão de valores. Há uma vedação, ou havia antes do Conselho, uma questão de publicar preços de serviços ou não? Isso. Na resolução de 2011, não podia ser divulgados os valores das consultas, forma de pagamento e eventuais valores promocionais. Nada disso em Nada local disso algum. podia ser divulgado. Agora, com essa nova resolução, a partir de março de 2024, os médicos vão poder sim divulgar os valores de suas consultas, forma de pagamento e até mesmo valores promocionais. Só que aí tem um requisito, isso não pode ser utilizado de forma sensacionalista, porque o Código de Ética Médica, ele veda expressamente a medicina como um comércio. Então, essas promoções aí que a gente vê de outros tipos de negócios, digamos assim, a forma de anúncio tem que ser específica para a área da medicina. Eu ia lhe perguntar, mas você já antecipou, por que era vedado antes a questão do preço? É porque o Código de Ética já apontava que... Ele não apontava expressamente assim, essa questão do preço, mas ele trazia especificamente que a medicina... E ainda traz, tá? O Código de Ética Médica nesse ponto Houve não só mudou. uma flexibilização. Isso.
Ele não pode, a medicina não pode ser aplicada de forma alguma como um comércio. O que é, de certa forma, até um contrassenso, né? Porque a medicina né, talvez na prática pra gente, mas o intuito da medicina é salvar vidas, recuperar ali as pessoas das suas enfermidades, e aí a medicina não pode ser utilizada assim de forma banalizada. Esse é o intuito dessa norma do Código de Ética Médica. E aí o médico não pode se divulgar dessa forma sensacionalista, querendo se autopromover. Antes, inclusive, tinha uma questão que o médico não podia, por exemplo... aparecer com a imagem dele. Não, eu ia dizer que ele não podia divulgar, dizer assim, meu tratamento, minha técnica é a melhor. Só eu tenho essa técnica. Ele continua não podendo fazer isso. Ainda não mudou. Justamente por conta dessa questão de não poder tratar a medicina como um comércio. Agora, isso me parece até um trabalho de dificuldade até para as agências de publicidade, esse limite tênue entre poder fazer e não poder fazer, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Frank Ramalho, seu pai, um dos grandes publicitários aqui da Paraíba. A gente vê de vez em quando um médico ali no outdoor. Não é isso? Uhum. Eles estavam fazendo isso antes da resolução. Você já tinha visto algumas coisas que tinham passado do limite? Mas essa questão... E agora o que é que pode? No outdoor, por exemplo? Essa questão do outdoor, ele podia ser feita, mas com uma série de requisitos. Até na resolução anterior, o tamanho da fonte, a disposição ali das imagens em anúncios, ela era regrada. Hoje em dia não tem essa disposição de forma expressa. Então ele pode ali fazer algum anúncio, mas não pode, por exemplo, fazer um anúncio com alguma relação com a indústria farmacêutica. Por exemplo, indicando ali um produto que ele poderia facilmente prescrever para um de seus pacientes. Aí isso continua sendo vedado, por exemplo. Tá, mas ele pode fazer uma propaganda de autoridade dizendo, olha, eu sou fulano de tal, médico tal, com 20 anos de experiência, considerado melhor médico nisso, ele pode fazer essa isso aí que você já disse, promoção. Não pode, porque ele vai estar atribuindo essa questão de que ele é o melhor. Um médico não pode, em momento nenhum, dizer, eu sou o melhor, eu sou o mais experiente. E esse tipo de caracterização do médico não pode ser feito, porque aí já entra em concorrência desleal, que é outra prática vedada pelo Código de Ética Médica. Que outras mudanças você destacaria? Eu acho bem interessante a questão da divulgação da especialidade. Tanto no Código de Ética Médica, quanto na resolução de 2011, os médicos que não tivessem RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, eles não poderiam divulgar uma especialidade ali naquela área de atuação. Porque às vezes os médicos eles não têm esse RQE, mas ele tem uma pós-graduação naquela área. E aí eles... Até hoje, inclusive, mesmo com essa resolução de 2011, a gente vê que isso ainda é burlado significativamente. Tá, mas aí hoje, o que é que os médicos têm que fazer? Em todos os anúncios, assim, tanto anúncios quanto até na própria página da rede social dele, ele tem que colocar o nome, o CRM, o número de RQE, que é esse registro de especialista, se ele tiver, e agora ele pode divulgar a sua pós-graduação, porque antes eles não podiam divulgar pós-graduação para não induzir o paciente a erro de acreditar que aquele médico era especialista sem ser. Então, agora ele pode divulgar a pós-graduação, só que tem um detalhe. Ele tem que colocar em caixa alta ao lado o termo não especialista, para deixar bem claro ao paciente de que ele não é especialista naquela área. Tá. Essas regras servem para as redes sociais aqui, para as plataformas digitais, mas também para rádio e TV. A resolução é para propagandas em várias plataformas. E aí a televisão tradicional, com propaganda de televisão ou de rádio, discute isso também? Essa resolução ela foi mais voltada para as redes sociais, eu entendo, porque é onde mais está a propaganda hoje em dia, né? A gente acaba vendo que muitas vezes as pessoas têm tido mais esse foco, mas assim, essas regras gerais de não poder autopromoção, sensacionalismo, elas se aplicam a todos os meios de comunicação. Sim, ou seja, está liberado para TV e rádio. Sim, tá, mas também tem que ter muito cuidado. Por exemplo, se tivesse um médico aqui dando entrevista, ele não poderia divulgar nem o lugar onde ele faz os atendimentos e nem o telefone. Então, ele tem que estar aqui explicitamente para passar informações de cunho educativo sobre o trabalho dele. Não pode isso ser configurado como nenhuma forma de autopromoção. Tá. Então, é muito delicado, especialmente em questão em televisão e rádio, mas pode sim ser feito. Agora, tem um debate sobre, ali no Instagram, por exemplo, no Facebook, a mistura entre o nosso conteúdo pessoal, de vida familiar, de dia a dia, com o nosso conteúdo profissional. E aí tem médicos ou médicas que fazem isso, né? Acabam no mesmo perfil, tendo um conteúdo que é pessoal e tendo um conteúdo que é de trabalho.
Tem alguma regra específica para isso, proibindo isso, ou não? Pode misturar conteúdo de profissional com conteúdo familiar? Tem alguma restrição específica para isso? Se o médico disser, isso aqui é minha página pessoal, eu postei aqui, eu não estou seguindo algumas regras porque essa é minha página pessoal. Se a página for exclusivamente pessoal, aí essas normas da resolução não se aplicam. Mas se o médico utilizar aquela rede social ou como perfil exclusivamente profissional, ou como um perfil que ele poste, como você disse, as duas coisas, que ele mistura ali os conteúdos, seja para tratar da sua vida privada quanto da sua vida profissional, ele pode fazer isso, não há nenhuma vedação nesse sentido. Mas aí nessas situações é preciso que ele coloque na página principal da rede social, que aí no caso do Instagram, por exemplo, seria na biografia, o nome dele, o CRM, a especialidade, o registro do RQE, e tem que conter lá o nome médico em caixa alta. Então, mesmo que ele use para as duas coisas, tem que carimbar de toda forma. Cumprir esses requisitos. Ele tem que carimbar. Vamos mudar de lado de balcão, doutora Ilha. Vamos falar agora do usuário. Aliás, antes, vamos pegar da sua propaganda enganosa, porque também a gente está falando para o médico, mas também falando para o usuário daquele consumo. Você tem dicas para o usuário que vai consumir essa nova publicidade, ficar ali atento à fraude, a exagero, a desrespeito, inclusive, à resolução? Olha, essas dicas, na verdade, que em relação à publicidade enganosa, não servem só para os médicos, né? É para tudo em geral. A gente precisa estar muito atento a tudo aquilo que parece bom demais para ser verdade, né? Questão de resultados garantidos, esse tipo de coisa, inclusive, é até vedado, mas pode ser que venha a acontecer por parte de algum profissional. O famoso 100% de garantia. Não existe isso. Então, assim, quando você vê algo bom demais para ser verdade, ou faltando até mesmo algumas dessas informações que eu disse, no caso de indicações clínicas, resultados satisfatórios e não satisfatórios, que aí você consegue perceber isso por uma simples lida na publicação, você já consegue ter acesso e entender que talvez aquele médico não esteja sendo tão fiel com a verdade assim, porque ele vai estar omitindo informações que são essenciais ao paciente. Bom demais. Vamos dar o lado do balcão, vamos agora falar para quem recorre naturalmente aos tratamentos, aos serviços médicos e recorre, inclusive, por meio de planos de saúde, para que a gente possa, enfim, falar para o nosso telespectador basicamente, qual é a principal reclamação de quando se procuram vocês para, enfim, em relação ao plano de saúde, ao não atendimento completo do plano de saúde? Onde é que está o principal problema? Olha, o principal problema hoje, eu diria que é a questão de negativa de tratamentos, procedimentos, cirurgias. Então, porque os planos de saúde, eles seguem as normas da Agência Nacional da Saúde. E aí, muitas vezes, essas normas dispõem uma cobertura inferior àquilo que o paciente, o consumidor, né, quer. E aí, por conta disso, é uma demanda bem grande que a gente tem no escritório em relação a ações judiciais pleiteando esses tratamentos, medicamentos do plano de saúde. Mas por que isso acontece, doutor Leite? Tem ali um contrato na hora que a gente vai fechar o plano, né? Vai contratar um plano de saúde. E aí, na hora H da necessidade, tem ali essa divergência, diz, olha, a gente não prometeu isso, prometeu e tudo. É o cliente que lê mal o contrato, ou o contrato que está sendo mal elaborado, ou de fato não, porque há ali uma tentativa por parte dos planos de saúde de burlar ali, driblar aquilo que ele teria a obrigação. Olha, de uma forma geral, eu não entendo que os planos de saúde tem esse intuito de driblar o que eles têm a obrigação de cumprir e fornecer. Os contratos, eles são feitos com base na legislação vigente, só que aí, como é uma relação de consumo, na maior parte dos planos de saúde existe uma relação de consumo, não em todos. Mas aí é um contrato que a gente chama de adesão. Você chega lá, você assina, você não pode questionar, por que essa disposição está dessa forma? Ou você quer ou não quer. E aí os clientes, eles vão aceitar, até porque a maior parte, assim, das coisas, de uma forma geral, elas são fornecidas, e aí tratamentos mais específicos, às vezes alguns mais modernos, por exemplo, é que não são cobertos pelo plano. E aí, por essa razão que existe essa divergência, porque apesar dos planos estarem seguindo ali as normas vigentes, existe ali, vamos dizer, uma expectativa, uma brecha, na verdade, que não seria uma brecha. Existem outras normas, outras disposições que dizem que o paciente, ele tem direito àquele procedimento. E aí fica aí nesse impasse de quem estaria certo, até que ponto vai esse custeio pelo plano de saúde. Mas, de toda forma, o melhor é poder ler e compreender tudo. Sim, é bem interessante, porque a maioria das pessoas assinam esse contrato sem mesmo ler, né? E aí, como também não se pode discutir, a pessoa, vou assinar aqui. E aí é bom porque desde o início você já tem ciência daquilo que é seu por direito, daquilo que eventualmente pode chegar a ser uma abusividade.
E até para você lá, de repente, conversar, apontar alguma cláusula antes mesmo de fechar o contrato. Tá. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu quero perguntar sobre erro médico, como tratar isso, enfim, como discutir esse tema aí tão complexo e delicado, né? Um minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.